Você provavelmente já viu as vintage girls usando esses conjuntos com espartilho e chamando de estilo camponesa. Mas o quanto disso aqui tem a ver com o que as mulheres do campo realmente usavam no passado? Então nesse vídeo eu vou te contar o que as camponesas usavam em 1600 e 1700 e como as roupas daquela época inspiraram peças no presente. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou historiadora da moda e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você é apenas uma camponesa de bom coração, que gosta de dar longos passeios pela floresta, conversando com os bichinhos como se eles fossem seus melhores amigos, para dissociar da vida absolutamente horrorosa que você leva, seja muito bem-vindo. Nesse canal a gente fala de história da moda e de como as roupas também contam a história da humanidade. Mas a gente faz isso a partir de uma pesquisa histórica séria, usando documentos e peças originais de cada período, e as pesquisas desenvolvidas nas universidades e nos museus. Tudo isso para trazer para você um conteúdo de história gratuito, com qualidade, na nossa língua, sem sensacionalismo e sem informação tirada do espartilhos leves inspirados no século XVIII, blusas com mangas grandes e esvoaçantes, aventais e saias amplas são algumas das peças que você encontra identificadas como cotas de cor em qualquer lugar da internet. O cota de cor foi uma estética que ganhou muita força naquele período mais tenso da pandemia, que foi o ano de 2020. Mas a real é que ele já existia antes disso no Tumblr. E se a gente for levar o pé da letra em termos históricos, o cota de cor é um fenômeno dos anos 1700. Quando, em especial no meio da nobreza, surgiu uma estética de valorização do campo como um espaço de inocência, saúde, espontaneidade e uma vida mais leve. O total oposto da vida hiperregrada e luxuosa da corte. E do movimento febril das cidades, que estavam crescendo absurdamente nesse período. Só que essa imagem do campo que era tão valorizada, bom, não era exatamente uma imagem real. Ela era uma idealização, criada por gente que não tinha a menor ideia do que era viver da terra, muito menos do trabalho que isso envolvia. Mas o que isso tem a ver com a moda, tia modista? Absolutamente tudo, meu pequeno gafanhoto fashionista. Porque as mulheres da elite dos anos 1700 adoravam se vestir de pastorinhas, de leiteiras, floreiras, mas faziam isso do jeito delas, né? Se inspirando nos trajes reais usados principalmente pelas trabalhadoras rurais, como as saias mais curtas, adequadas para o trabalho do dia a dia, os chapéus de palha com aba larga e copa baixa, muito usado pelas pastoras, e o costume de usar a camisa com um tipo de colete levemente estruturado, conhecido como corset blanc. Tem uma certa discussão no meio acadêmico se essa expressão corset blanc se refere, de fato, a um espartilho um pouco mais leve e menos estruturado, ou a uma peça que seria mais parecida com um colete mesmo. Mas ao que tudo indica, de acordo com as informações que a gente encontra nos próprios documentos da época, a versão coletinho é a mais provável mesmo. Algo bem parecido com essa peça original do século XVIII que você está vendo aí na tela. Mas também existem registros visuais de trabalhadoras tanto urbanas quanto rurais usando seus espartilhos comuns para o corre do dia a dia. Bem diferente do que te contaram a vida inteira sobre essas peças deixarem as mulheres totalmente imóveis numa cadeira. Mas tudo isso foi reinterpretado numa versão chique, o estilo que os franceses chamaram de à la pastorelle, que mais tarde inspiraria, por exemplo, alguns figurinos de balé, além de deixar uma marca muito forte na era vitoriana, em especial entre os anos 1840 e 1860. Quando essa referência aparece nos conjuntos de blusas semi-transparentes, geralmente brancas, combinadas com esse cinto que lembra o espartilho, mas não é. Ele é chamado de Swiss waist em inglês e corsage suisse em francês. E como esses movimentos cíclicos fazem parte da moda, a interpretação vitoriana dos estilos camponeses do século XVIII reapareceu mais uma vez no século XX, especificamente entre 1930 e 1950. Influenciando, inclusive, os famosos figurinos de camponesa que as princesas usam nas animações clássicas da Disney. Mas até agora eu tô falando basicamente de gente rica fazendo cosplay de pobre, né? Então já senta o seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente conhecer os trajes reais das trabalhadoras do campo entre 1600 e 1700.
Provavelmente você já viu esse tipo de vestido em algum lugar na internet. Talvez nessas fotos de festas tradicionais alemãs. Isso é um Dirndl, um traje folclórico feminino das áreas de língua alemã da região dos Alpes, em especial no sul da Alemanha e da Áustria. Ele é um vestido de tronco ajustado e saia franzida, tradicionalmente usado por cima de uma blusa e acompanhado de um avental, meias brancas e um sapatinho. E em muitos lugares ele faz dupla com a famosa tiara de flores das Fridas da Oktoberfest, que apesar de certas figuras políticas estarem fazendo um uso dessas peças como apito de cachorro, não, tiaras de flores não são fascistas e nem nazistas, elas são acessórios extremamente antigos entre os camponeses europeus, usados em uma série de rituais ligados a casamento, à fertilidade, à maioridade. Não caiam no papo dessa gente dodói da cabeça que sai por aí se apropriando de símbolos tradicionais. Eu não aceito ceder 1 milímetro de práticas culturais tradicionais e antigas para esse bando de filhos da... Até antes de 1930, era mais comum que o corpete e a saia do Dirndl fossem peças separadas, e as saias eram mais longas até a altura do tornozelo. E um detalhe importante que entrega muito a inspiração histórica desse tipo de traje. As saias originalmente tinham um bolso que ficava escondido debaixo da saia por uma abertura lateral ou embaixo do avental. E se você pensou século XVIII modista, você está certíssima. Mas é bem possível que a origem histórica do Dirndl seja ainda mais antiga, então nós vamos embarcar na nossa máquina do tempo e vamos fazer aquele pit stop maroto lá na Idade Média. Por definição, trajes femininos medievais eram vestidos em peça única, ou seja, não se separava o corpete e a saia. Também não existia nada nem parecido com o espartilho na Idade Média, meus gafanhotinhos acinturados. O que existiam eram vestidos fechados com cordões que podiam ser mais ou menos ajustados ao tronco. O que era muito importante numa época em que tecido era caro pra um caramba e roupa tinha que durar a vida inteira. No caso específico das mulheres, inclusive, era importante que as roupas acompanhassem as flutuações de medidas em função de coisas como gravidez e menopausa. Uma dessas peças fechadas com cordões era chamada de cotte hardy em francês ou kirtle em inglês. Eu vou usar kirtle porque é o termo que você mais encontra por aí na internet, inclusive nos livros de história da moda e de costura histórica também. Aliás, por falar em livros, todos os que eu usei de base nessa pesquisa estão listados na descrição. Porque aqui a gente trabalha com método histórico, não são com informações tiradas das vozes da minha cabeça. Então, se você curte meu trabalho, pode contribuir para manter o maior e mais sério canal de história da moda do Brasil, sempre com conteúdos gratuitos, com valores a partir de R$10 por mês e ainda ter acesso a uma pá de coisas legais. Você pode se tornar membro do clube de canais aqui no YouTube, usando o seu cartão de crédito. Pode contribuir através do Apoia-se, com boleto e cartão de crédito. Pode pingar um Pix eventual pra gente nessa chave que está aparecendo aí na tela e também na descrição do vídeo, ou adquirir uma das nossas canecas da coleção exclusiva do canal, direto com os nossos parceiros da ID Maria Personalizados. O kirtle medieval tinha mangas, que eram curtas no verão e longas no inverno, e era usado por cima de um camisão branco, que funcionava como roupa íntima. Mas os kirtles medievais não tinham nenhum tipo de estrutura interna, tá, gente? Nem entretela, nem barbatana, nem nada dessas coisas que endurecem e dão suporte para a peça que a gente associa imediatamente com os espartilhos modernos, por exemplo. Só que em algum momento entre o fim dos anos 1400 e começo dos 1500, esse vestido, até então inteiriço, passou a ser cortado em duas partes. Um corpete ajustado ao tronco e uma saia franzida ou pregueada que era costurada no corpete. O que deu origem ao kirtle renascentista. Esse sim, um corpete já estruturado com entretela e várias camadas de tecido que davam suporte aos seios e moldavam de leve o tronco. Mas não, eles não tinham barbatanas nessa época, nem barbatana de baleia, nem barbatana de madeira. O negócio era várias camadas de tecido estrategicamente colocada e vai na fé, confia no processo. Pode confiar, que é Brasil. O kirtle renascentista primeiro foi usado como um traje externo, com um corpete de alças que acompanhava mangas removíveis, que podiam ser fixadas no lugar, com cordões amarrados ou até com alfinetes mesmo. E é importante dizer que o kirtle não era igual em todos os lugares da Europa. Ele tinha muitas variações regionais. Só que o mais conhecido é o kirtle inglês, por conta das produções de época e da galera da costura histórica gringa, já que a maioria dos livros mais famosos e acessíveis de costura histórica que nós temos são em inglês.
Entre as mulheres da classe alta, o kirtle era um traje informal, usado em casa ou por baixo de um traje mais elaborado. Mas entre as trabalhadoras, ele se tornou não só um traje de trabalho, mas do dia a dia, e era frequentemente usado sem as mangas e por cima da camisa branca. O kirtle renascentista era mais comumente fechado na frente com cordões e uma parte da saia também ficava aberta. Mas isso era resolvido com o acessório mais importante da mulher trabalhadora, um avental. Parece familiar, modistas? Aposto que você já viu várias lojas na internet vendendo esse modelo de vestido medieval, né? Pena que ele é renascentista. Mesmo depois de sair completamente de moda entre as elites, o kirtle renascentista continuou sendo muito utilizado por mulheres em várias partes da Europa ao longo dos séculos seguintes. Ele aparece nas pinturas de Peter Baltens, que retratam o cotidiano de camponeses holandeses nos anos 1550. Nesse quadro de 1626, o artista Horácio Gentileschi escolheu representar uma mulher comum usando uma gamurra, que era o nome italiano desse tipo de traje, só que com amarrações laterais, algo que parece ter sido bem típico da região de Florença. Ele aparece também nessa pintura holandesa anônima dos anos 1600, retratando uma criada na janela da casa dos patrões. Mas nos anos 1600, outras peças já aparecem relacionadas às mulheres trabalhadoras de forma geral, como jaquetas curtas, geralmente fechadas com alfinetes, que podiam ser forradas para o inverno, usadas com chales, lenços e toucados, e saias que não faziam conjunto com as jaquetas. Uma hipótese bastante aceita entre os pesquisadores é que essas saias eram o que sobrava de kirtles antigos, já que o tecido do tronco sofria muita tensão e tinha menos quantidade de material disponível para reaproveitamento. Aliás, vocês notaram as cores fortes dos trajes dos quadros? Isso não é liberdade artística dos pintores. Embora a gente tenha essa tendência de imaginar o passado como sendo meio cinza, meio em tons de sépia, uma percepção que é muito influenciada pelos filtros usados no cinema atual, a verdade é que mesmo as pessoas comuns usavam sim roupas coloridas, e isso é amplamente documentado nas fontes da época. Esse negócio de relacionar a vida no campo com cores pastéis, isso é coisa do século XVIII mesmo. Se nos anos 1600, mesmo as mulheres da elite eram retratadas usando trajes formados por peças claramente diferentes, e em especial essas jaquetas super elaboradas e bordadas, nos anos 1700, os vestidos voltaram a imitar uma peça única, mesmo sendo feitos em partes separadas. E o uso de peças não coordenadas, independentes entre si, foi se tornando algo mais informal, próprio para se usar dentro de casa, como esse conjunto italiano da primeira metade de 1700, ou para se usar em situações que não exigiam grande cerimônia. Trajes como o dessa gravura de moda eram usados pelas mulheres da elite encaminhadas e saídas para compras. Mas o lixo de um é o tesouro de outro, e para as mulheres trabalhadoras, o reaproveitamento de peças antigas, o uso delas até se acabarem e a compra de peças de segunda, terceira e quarta mão continuava sendo a regra mesmo no século XVIII. A gente está falando de uma época em que os tecidos ainda eram muito caros, e de um período que antecede em muito a grande difusão de tendências de moda que existe hoje, além de anteceder essa disponibilidade imensa de roupas prontas que nós temos. Então, o que uma camponesa vestia na Espanha era bem diferente do que uma camponesa vestia na Áustria. E até mesmo dentro de um mesmo país, existiam variações por região e pelo tipo de trabalho que a pessoa fazia. Mas, de uma forma geral, o que o Cota de Cor nos traz como estética camponesa é influenciado por algumas peças muito específicas que nós encontramos em diferentes partes da Europa nesse momento. Essa gravura retrata 3 camponesas da região da Galícia, na Espanha. Observando a mulher, lá está o corpete com trançado frontal, a camisa branca de mangas largas, a saia e o avental. Já nessa gravura que retrata um casal trabalhador de Lisboa, a mulher aparece com um tipo de colete mesmo, aparentemente sem estrutura, mas também com blusa, avental e saia. E se a gente sair da região da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, a gente vai encontrar coisas parecidas. Esse traje é de uma leiteira de Estrasburgo, uma cidade que fica no extremo leste da França, já quase dentro da Alemanha. Esse aqui, de uma camponesa da região da Frísia, que hoje corresponde ao norte da atual Holanda. E esse aqui é de Berna, na Suíça. Enfim, vocês entenderam que temos muitos elementos em comum nesses trajes que foram reaproveitados numa estética atual, nascida na internet. O que o Cotas de Cor faz hoje com o século XVIII, que os anos 1970 fizeram com a moda de 1890 e 1900,
que o New Look dos anos 1950 fez com a era vitoriana inteira, não é apropriação histórica, como eu já ouvi gente falando por aí, muito menos falta de criatividade. Na verdade, é exatamente o oposto disso. Esse movimento é chamado de historicismo, um termo que se refere a toda vez que um artista ou artesão se inspira em trabalhos e referências de outras épocas para construir algo novo no presente. Então não, isso não é falta de criatividade, porque apesar de partir de uma coisa que já existe, a pessoa precisa criar algo novo, e esse processo diz muito sobre a época em que o artista ou artesão está vivendo. Ele fala sobre os nossos processos de produção e de consumo, pois as técnicas e os materiais são os de hoje, não os do passado. Mas também fala sobre os nossos medos e nossas aspirações, tanto para o presente quanto para o futuro. E embora haja uma tentativa de cooptação desses estilos por grupos conservadores com a desculpa de que se trata de uma moda modesta, eu tenho péssimas notícias para eles, porque quando o Cota de Cor apareceu no Tumblr lá nos distantes anos 2010, ele apareceu vinculado a mulheres da comunidade lésbica, e ele continua sendo incrivelmente popular aqui no Vale. Titia só gostaria de encerrar esse vídeo lembrando a vocês de usarem aquilo que faz vocês felizes, que faz vocês se sentirem confortáveis e de bem com quem vocês são, e mandarem todas as pessoas enfiarem as suas opiniões não solicitadas, vocês sabem muito bem onde. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário aqui embaixo me contando o que você achou desse conteúdo. E, claro, dar uma conferida nesses outros conteúdos que a gente já tem por aqui, que eu separei para você com todo carinho. Lembrando que aqui nós sempre temos vídeos gravados na quarta-feira e no sábado à noite a gente tem uma live, às vezes para falar de figurino histórico, a maioria das vezes é só pra gente ficar batendo papo como um bando de senhorinhas fofoqueiras que todos nós somos.